Você sabia que existe uma patente oficial registrada nos Estados Unidos que revela como alterar o sistema nervoso do ser humano através de telas como computador e televisão? Não, isso não é teoria da conspiração, é uma patente oficial que, se você digitar no próprio Google, vai aparecer mais informações sobre esse estudo revelando essa maneira muito eficaz, por sinal, de alterar o funcionamento do sistema nervoso do ser humano, através das imagens pulsadas nas telas, alterando não só o corpo, como também os comportamentos humanos. Agora imagina só, o tanto de tempo que você passa visualizando telas como celular, notebook, TV, tablet. Você acha mesmo que isso é apenas uma forma de entretenimento ou, na verdade, sempre foi uma maneira de condicionamento? Assista esse vídeo até o final para entender como se dá esse condicionamento, como blindar e reprogramar o seu subconsciente e sistema nervoso para não ser suscetível a esse tipo de manipulação. Quando você digita essa patente no Google, vai aparecer esse estudo mostrando mais informações sobre os efeitos que ela gera, basicamente revelando que esses aparelhos como televisão, computador, possuem frequências de um campo eletromagnético fraco, variando de 0,5 Hz a 2,4 Hz, influenciando nos comportamentos humanos, tanto no seu batimento cardíaco, no seu sistema nervoso, tornando ele mais reativo, e até mesmo nas suas emoções, tornando elas mais descontroladas. E o mais intrigante de tudo isso é que os monitores, como de computador e televisão, já vibram nessa frequência quando apresentam imagens pulsionadas. Olha que sério isso! É possível influenciar o sistema nervoso de alguém apenas com algumas imagens que você vê, que emitem uma certa frequência específica e que certamente modula certos comportamentos e emoções que você possui. E isso é feito de uma maneira subliminar. Enquanto você está assistindo algo pensando que não passa apenas de um mero entretenimento para você se relaxar e divertir, por trás existe todo esse programa de condicionamento para acessar o seu interior e causar essa mudança proposital sem que você tenha ao menos uma consciência disso. Agora vamos entender aqui, por que hoje em dia as pessoas são tão dependentes das telas? Celulares, tablets, televisão hoje menos do que antigamente, mas olha só como que o condicionamento foi sendo feito ao longo dessas últimas décadas e os aparelhos foram ficando cada vez mais próximos dos seres humanos. Começava com rádio, depois começou com televisão, depois foi se desenvolvendo para alguns computadores que eram instalados em um local específico, depois evoluiu para os tablets e depois para o celular que você pode colocar no seu próprio bolso. Ou seja, os aparelhos foram diminuindo de tamanho e foram ficando cada vez mais próximos do ser humano e conectados no dia a dia. Com isso, a gente consegue perceber que esses aparelhos tecnológicos não foram criados para que o ser humano pudesse apenas se divertir, mas existe todo um condicionamento de controle das grandes massas por trás disso e talvez você seja apenas alguém que esteja sendo programado e nem percebe isso. Afinal, todos os algoritmos trabalham para manter você aprisionado. É por isso que cada vez mais vídeos curtos têm estado em alta, porque esses vídeos curtos geram uma grande descarga de dopamina para fazer com que você queira ver mais vídeos curtos, ativando mais a sua dopamina, e isso te torna cada vez mais dependente do celular. Eu posso falar por mim, não vou ser hipócrita aqui. Quantas vezes que eu fui entrar no celular para ver uma notificação, responder uma mensagem ou ver um post do Instagram, quando eu me peguei eu já estava 15, 20 minutos rolando o feed, rolando o Reels, ou no YouTube mesmo, rolando os Shorts, simplesmente vendo um vídeo atrás do outro sem me dar conta que eu estava apenas sendo condicionado, sem exercer um senso crítico de por que eu estava fazendo aquilo. E com quantas pessoas isso não acontece, não é mesmo?
Agora a situação vai ficando mais séria quando a gente volta no tempo e descobre um experimento real e documentado que a CIA realizou em algumas pessoas, chamado de MKUltra, causando manipulações psicológicas, mudanças de comportamento e controle mental. E algumas técnicas como drogas psicodélicas, hipnose e privação de sono, além também de alguns choques por aquelas máquinas, foram utilizados nesse experimento macabro e bem documentado. E para você ter uma ideia, a série Stranger Things é apenas um relato desse acontecimento que ocorreu no passado através desse experimento MKUltra, onde a personagem Eleven é apenas um retrato de uma pessoa real que foi uma vítima desse experimento. E a mulher que passou por esse experimento do MKUltra era chamada de Nina Kulagina, que era uma mulher russa e tinha algumas atividades paranormais, revelando o poder que há na mente do ser humano. Você pode simplesmente pesquisar sobre esse nome e que sim, a série Stranger Things é apenas baseada em fatos reais e revela esses mecanismos de manipulação e alteração do comportamento que já foram utilizados em muitas pessoas para descobrir meios de controle das grandes massas. E aí, segundo dados oficiais, esse experimento do MKUltra já passou, nem existe mais. Só que quando a gente está mais acordado para a realidade, não é apenas mais um adormecido entre as grandes massas, a gente percebe que o MKUltra apenas tomou um novo rumo. Você já percebeu que alguns artistas, depois que ficam bem famosos, têm comportamentos no mínimo bem estranhos? Suas personalidades são mudadas, parece que alguns deles ficam bem confusos. Tem vídeos que circulam na internet de alguns artistas simplesmente paralisado, com um olhar meio paranoico. Será que esses artistas não são muito devidamente programados para seguir uma agenda e, com isso, são vítimas desses experimentos, se tornando apenas fantoches de pessoas que detêm um controle deste sistema mundial? Deixo aí a reflexão para vocês. E baseado nisso, será que esse estudo dessa patente americana não revela que experimentos como o MKUltra apenas tomou um novo rumo e hoje é muito mais acessível para controle das grandes massas? Além disso, é impossível não lembrar de um filme americano chamado Eles Vivem, lançado no ano de 1988, onde mostra uma pessoa comum que vivia sua vida comum, até que em um determinado momento de sua vida ele pegou um óculos que tinha alguns poderes especiais. E através desse óculos ele enxergava não só a realidade visível, mas também os condicionamentos que há por trás dela. Com esses óculos ele conseguia enxergar que havia algumas pessoas infiltradas na sociedade, que inclusive eram presentes nas grandes mídias, e por trás das propagandas da mídia mainstream, por trás das propagandas das grandes empresas, basicamente escondia códigos para manter as massas dormindo, obedecendo cegamente, não questionando e consumindo exageradamente. Então esse filme é um relato também real, transmitido através do entretenimento, que mostra como que esse mundo é completamente uma verdadeira Matrix, em que as grandes massas são condicionadas para viver em uma grande hipnose coletiva, condicionadas a apenas trabalhar, se contentar com um salário fixo, comer, dormir, obedecer, não questionar. Todos os braços do sistema moldam um indivíduo para que seja apenas um operário obediente, porque se ele fosse uma pessoa questionadora, certamente se tornaria uma grande ameaça. Recomendo muito que vocês vejam esse filme também. As pessoas pensam que um programa de televisão ou uma mídia social ou as trends que a gente vê por aí são apenas para entretenimento, para humor, para diversão, mas na prática esconde condicionamentos reais, manipulação nítida e subliminar
alterando o seu sistema nervoso e alterando as suas vibrações. Eu te pergunto, você acredita que essas trends que sempre ficam em alta não são, na verdade, uma maneira também de condicionar as grandes massas para determinados comportamentos, ou também para fazer com que certas músicas com certas frequências e certas letras que carregam crenças que podem enraizar dentro de você estejam em alta e sejam completamente acessíveis para as grandes massas? Eu sei que a mensagem que eu estou trazendo aqui não é para todos, mas são para as pessoas certas. Quando a gente vai conectando os pontos, existe essa patente oficial que revela que é sim possível alterar o sistema nervoso do ser humano, o campo eletromagnético à sua volta, através de aparelhos como celular, televisão, computador. No passado houve um experimento de manipulação através de controle. Tem um filme que relata isso, o próprio filme Matrix também relata isso. E aí a gente vai ligando os pontos e percebe que no passado foi feito alguns experimentos com algumas pessoas para que depois, de outra maneira mais subliminar, esse controle fosse propagado e estabelecido em todo o mundo para um plano muito maior que as grandes massas nem fazem ideia. E não é difícil perceber por que na televisão só passa notícia ruim, tragédia, sempre com um viés muito bem específico. Por que não é noticiado nada que te incentive a se desenvolver como pessoa? Por que não é apresentado maneiras de você reprogramar o seu subconsciente, a você entender mais sobre si? Não, nada disso. Só notícias ruins, tragédia do outro lado do mundo que não vai mudar a sua vida diretamente. As trends no Instagram sempre são bobagens para agir de uma maneira animalesca. Muitas pessoas acham o máximo, se divertem, se distraem. Tem também a famosa política do pão e circo. O povo gosta de entretenimento. Os controladores do mundo dão entretenimento para as grandes massas. Futebol, reality shows, festas e mais festas, eventos e mais eventos. As grandes massas ficam muito felizes com esse pão e circo que recebem, e com isso os poderosos vão tirando cada vez mais a sua liberdade, estabelecendo medidas que tiram os seus direitos básicos. Mas como você está muito distraído rolando o feed das redes sociais, sendo programado para se tornar cada vez mais ansioso e procurando saber qual é a nova contratação do seu time ou quando vai ser o show do seu artista favorito, você nem faz ideia que essas medidas estão sendo tomadas nos bastidores, não é mesmo? Existe até uma frase de Fyodor Dostoiévski, onde ele diz que a melhor maneira de garantir que um prisioneiro nunca escape é fazer com que ele nunca saiba que está numa prisão. E não é uma prisão só física, é uma prisão principalmente espiritual e mental. Se você não faz ideia que está preso ou que é um escravo, você fica muito mais fácil de ser controlado, até porque você nem faz ideia que existe alguém que está te controlando. A melhor maneira de vencer o seu inimigo é conhecê-lo intimamente, como dizia também no livro famoso A Arte da Guerra. Mas entenda, o maior problema não é a tela em si. Eu não estou aqui condenando a tecnologia ou as mídias sociais. Eu acredito que se você tem inteligência emocional, se você tem uma consciência elevada, é possível sim usar dessas ferramentas com sabedoria, sabendo dosar o tempo e o que você vê. Mas fato é que a grande maioria das pessoas não conseguem ter um autodomínio sobre o uso das redes sociais, sobre o uso do seu celular. E é aí que mora o problema. A maioria das pessoas não se conhecem intimamente, não entendem as suas principais aspirações, emoções, o que leva elas a ficarem estressadas, ansiosas, depressivas e só vão sendo condicionadas a terem essas vibrações baixas e com isso não percebem como estão presas e estão sendo impedidas de progredir, de prosperar, de ter uma autoconsciência e com isso se desenvolver, se mudar como pessoa. Esse é o maior problema, é te manter tão distraído a ponto que você nunca se volte para dentro e reconheça quem você verdadeiramente é. Então o que você sempre deve fazer é o que eu estou fazendo com a minha vida? Qual é o objetivo de eu estar rolando o feed do meu Instagram ou shorts do YouTube? O que isso está agregando na minha vida?
Eu estou gerando valor ou eu estou apenas retendo as energias? Eu sou um criador, um produtor ou eu sou apenas um consumidor? Se você usa as redes sociais só para consumir e consumir, recomendo que você nem tenha redes sociais. Agora, se você entende que essas redes são uma verdadeira ferramenta, tanto para melhorar a sua vida, quanto também para ajudar outras pessoas, aí a história já é bem diferente. E é aqui que está o ponto central desse vídeo. Se lá fora existem técnicas e patentes que te condicionam a determinados comportamentos que foram feitas para manipular o seu sistema nervoso, você precisa ter aqui dentro técnicas ainda mais poderosas e eficazes para se proteger e não ser mais um condicionado. Você precisa aprender a recuperar o controle das suas próprias emoções, a entender que crenças regem a sua vida, que moldam a sua realidade e o que te causa culpa, medo, ansiedade, euforia, raiva e com isso sair do piloto automático e ser o autor da sua própria vida. Chega de ser apenas mais um consumidor, chega de ser apenas mais uma pessoa que só segue o fluxo das grandes massas. É hora de despertar, é hora de ativar o real potencial que há dentro de você. E para isso você precisa voltar-se para dentro reconhecendo quem você é. Uma dica bem prática que eu posso te dar é comece a definir e estabelecer metas para o seu consumo diário das redes sociais. Comece a ter um diário pessoal para você escrever as suas emoções. É muito importante que você escreva as suas emoções para que você deixe elas tomarem forma e com isso você vai ter uma consciência muito maior daquilo que precisa ser feito e como você pode mudar a sua vida de uma maneira prática. É muito bom também que você medite e entenda que o uso das redes sociais só pode ser benéfico se você usa elas para criar e produzir conteúdo, cumprindo a sua missão, o seu propósito, exercendo os seus dons, ou para absorver conhecimento, estudando, aprendendo com pessoas que certamente irão gerar valor na sua vida. Tirando isso, é só perda de tempo. E é necessário que você tenha esse controle, que você, ao se deparar ansioso, não desconte essa ansiedade no celular, mas canalize essa energia para outra coisa, um exercício físico, uma caminhada, contato com a natureza, alguma atividade física, algo que irá direcionar essa energia para não ser descontada em um vício que só vai te trazer problemas. Bom, entendendo o rumo da sociedade, entendendo que muitas pessoas ainda vivem no piloto automático, foi que eu decidi desenvolver um treinamento voltado para você assumir o controle da sua vida. E para que você tenha esse autodomínio, é necessário primeiro conhecer a si mesmo, conhecer as suas aptidões naturais, os seus chamados dons, conhecer os seus traços de personalidade, como o temperamento, o porquê você é introvertido ou extrovertido, feliz ou triste, o que te leva a ser uma pessoa explosiva ou passiva demais, e entendendo mais sobre si, como você pode se desenvolver, como você acessa o seu subconsciente, como você entende o processo que se dá desde as crenças que você tem até os resultados que você possui na sua vida. Sim, tem pessoas que vivem uma vida estagnada porque têm crenças limitantes que fazem com que elas enxerguem a realidade de uma maneira completamente limitada. Então eu exploro técnicas que te ajudam a recuperar esse domínio, a romper com essas crenças limitantes, a liberar a tensão do seu sistema nervoso, que quanto mais você vai consumindo, mais tenso você vai ficando, quanto mais você vai alimentando sentimentos ruins, mais bloqueado você fica de progredir na vida. Nesse treinamento também abordo técnicas para você manifestar uma vida melhor, com clareza, com consciência, com propósito e hábitos para você ajustar os principais pilares da sua vida, não mantendo um elevado e o outro completamente desalinhado. Entendendo que relacionamentos, finanças, espiritualidade, inteligência emocional, desenvolvimento intelectual não são separados, mas complementares, quando você tem essa clareza sobre si mesmo. Então, se esse vídeo fez sentido para você e essa oportunidade também faz,
O link estará aí na descrição e primeiro comentário fixado. Além de todo o acesso a esse treinamento completo com cerca de 80 aulas, você também terá acesso a uma comunidade exclusiva no WhatsApp, onde os membros podem interagir entre si e você terá o meu contato pessoal para tirar qualquer dúvida que tiver. Certamente você não estará sozinho, mas contará com pessoas que sempre estarão te incentivando a progredir e assumir o controle da sua vida. Eu não criei esse canal à toa, pois eu sei que muitas pessoas ainda podem despertar, podem tomar a consciência de quem são e podem se desenvolver com propósito e com objetivos muito claros, gerando um valor maior para a sociedade, sem ser apenas mais um que se deixa levar por essas patentes e programas de manipulação inconscientes. Eu tenho certeza que se você chegou até o final desse vídeo, você é alguém que deseja mudança. Então entenda, a mudança não está no mundo à sua volta, não está nesse sistema que já é programado para te manter alienado. A mudança está dentro de você quando você se volta para dentro e entende o que rege os seus comportamentos e molda a realidade à sua volta. Assuma o protagonismo, assuma a autorresponsabilidade. Vamos juntos nessa para um mundo melhor?